Existe uma regra oculta que moldou cada império, cada governo e cada sociedade na história da humanidade inteira. Não é uma lei escrita, não é uma teoria econômica, nada disso. É uma verdade muito mais brutal que é a seguinte: a estrutura da sociedade sempre foi definida por quem sabe usar a violência da forma mais lucrativa. Pensa nisso como retornos sobre o investimento em violência. Quando o custo para atacar e saquear é baixo e o lucro é alto, a sociedade se organiza de uma determinada forma. Agora, quando o custo para se defender se torna mais barato do que atacar, a sociedade se transforma completamente. Por milênios, a balança sempre pendeu para os grandes e poderosos. Os impérios com exércitos massivos, os reis com castelos impenetráveis e, mais recentemente, os estados-nação com seus monopólios sobre a força militar. A magnitude do poder da violência sempre venceu, até agora. A gente está vivendo agora a maior inversão dessa lógica em toda a história da humanidade. Uma mudança chamada tecnologia está tornando o custo de projetar violência em grande escala proibitivamente caro e, ao mesmo tempo, está dando ao indivíduo ferramentas para se defender de uma maneira incrivelmente barata e eficaz. Essa mudança não vai apenas alterar a política ou a economia do mundo. Ela vai desmantelar o próprio conceito de Estados-nação, como a gente conhece, e vai dar origem a um novo tipo de ator no cenário mundial, que é o indivíduo soberano. E no centro dessa transformação, é claro, tá uma ferramenta pivotal que torna tudo isso possível, o Bitcoin. Senão, nós não estaríamos falando disso aqui nesse canal. Esse vídeo é inspirado nas ideias exploradas no livro The Sovereign Individual, ou Indivíduo Soberano, um livro escrito em 1997 por dois autores visionários, James Dale Davidson e William Rees-Mogg, dois caras que pareciam ter uma capacidade assustadora de prever o futuro. E para que a gente possa aqui tentar prever o futuro, primeiro a gente precisa olhar para o passado. A primeira grande transformação foi o surgimento da agricultura. Antes da agricultura, não tinha muito o que roubar. Nós humanos vivíamos sempre em pequenas tribos, caçando, colhendo frutos, etc. Por mais que tribos muitas vezes guerreassem entre si, por território ou por outros motivos que fosse, foi exatamente com o surgimento da agricultura que nós paramos de ser nômades e ficamos ali imóveis em um único lugar, e ali surgiram os ativos mais valiosos para se roubar, que eram as colheitas e os imóveis. O retorno sobre a violência, então, disparou. Surgiram os primeiros especialistas em violência, ou seja, aqueles humanos que eram capazes de guerrear de forma cada vez mais eficiente. E aqueles que não eram capazes de se defender acabavam se tornando presas fáceis porque eles estavam parados em um único local, vivendo da terra. E foi exatamente por isso que surgiu também o conceito do Estado. Guerreiros que se tornaram reis, oferecendo proteção em troca de imposto. Ou seja, o conceito de Estado nasceu exatamente com o objetivo primário de proteger a propriedade privada. Abre aspas, eu te protejo de saqueadores e bárbaros que podem surgir a qualquer momento ali no horizonte, matar sua família e roubar toda a sua comida, e em troca disso você me paga uma parcela daquilo que você produzir todos os dias, todos os meses. Era uma troca mutuamente benéfica, até que o Estado foi crescendo cada vez mais e se tornando o principal violador dos direitos de propriedade. Mas essa é uma outra conversa. Voltando aqui. Mas até esse momento que a gente estava na agricultura, a violência ainda era meio que artesanal. Ou seja, a máxima unidade de violência, a máxima arma que existia era um cara em cima de um cavalo, vestindo uma armadura e portando uma espada, um arco e flecha ou uma lança. O poder de cada rei de infligir violência e de proteger os seus súditos da violência dos outros era diretamente proporcional à sua capacidade de juntar grandes números de cavaleiros e de soldados, criar grandes exércitos. E para isso eles forjavam alianças, eles prometiam seus filhos em casamentos meticulosamente calculados, sempre buscando maximizar o seu poderio militar e territorial. Por isso também a igreja tinha um poder tão grande dentro do Estado. Através da fé, ela era capaz de angariar o apoio das massas, recrutar exércitos enormes e legitimar o poder do rei com a narrativa de que ele seria o escolhido de Deus. Aí veio a segunda grande transformação, que foi o surgimento da pólvora. Com a pólvora veio também a industrialização da guerra. Agora, apenas alguns canhões eram capazes de derrubar muralhas e penetrar castelos que antes eram invioláveis. Exércitos de camponeses armados agora podiam derrotar a nobreza e seus cavaleiros. Os retornos sobre a violência, que antes já haviam crescido com a agricultura, agora se tornaram gigantescos. Ou seja, isso permitiu que os reis centralizassem cada vez mais o poder, quebrassem o monopólio da igreja e criassem o que a gente conhece hoje como o Estado-nação. A Revolução Industrial foi o auge desse modelo. O Estado-nação, com a sua capacidade de taxar milhões e milhões de pessoas e de mobilizar exércitos gigantescos, se tornou a forma de organização mais poderosa no planeta Terra. Nesse mundo deles, o tamanho é tudo. A magnitude do poder superava a eficiência. Só que a história sempre se transforma. E aí veio a terceira grande transformação, que foi a transição da era industrial para a era da informação, que é o tema do livro The Sovereign Individual. A tecnologia da informação inverteu completamente a lógica de poder da era industrial, e ela fez isso por meio de democratização e aumento da velocidade que a informação transitava, mas principalmente através de uma ferramenta que é uma arma
puramente defensivo, a criptografia. Criptografia cria uma simetria radical. É muito fácil proteger uma informação, mas é extremamente difícil, de um ponto de vista de computação, quebrá-la sem ter a chave. Isso significa que, pela primeira vez, a defesa é muito mais barata e eficaz do que o ataque. E o que isso muda? Isso muda simplesmente tudo. Na era industrial, todo tipo de riqueza era riqueza física, seja barras de ouro, seja sua casa, seja sua fábrica, seu dinheiro no banco. Tudo isso são ativos fáceis de localizar, de regular e de confiscar, ou seja, o Estado tinha o alvo perfeito. Na era da informação, a riqueza mais valiosa é digital. São as ideias, são dados, propriedade intelectual e, crucialmente, agora com o Bitcoin, dinheiro digital, capital digital, como diz Michael Saylor. Esse capital digital pode ser movido, não só ele, mas a informação também, pode ser movido para qualquer lugar do mundo, na velocidade da luz e protegido por uma muralha de criptografia que é impenetrável. Ou seja, os retornos sobre a violência do Estado passam a despencar cada vez mais. De que adianta você ter um exército extremamente poderoso se você não consegue confiscar a riqueza que financia o seu poder? De que adianta controlar fronteiras se o capital mais valioso atravessa as fronteiras sem ser notado? O Estado-nação era uma instituição totalmente otimizada para controlar um território físico, perdeu a sua principal função e a sua principal fonte de receita. Ele está se tornando, cada dia que passa, um gigante mais obsoleto. Pensa no Estado-nação como se fosse um Tiranossauro Rex tentando caçar um mundo onde todas as suas presas eventualmente aprendem a voar. Só existem algumas alternativas aqui. Ou ele vai morrer de fome e entrar em extinção, ou ele vai ter que aprender a colaborar com alguma espécie voadora para que ela vá caçar para ele. E é exatamente assim que o Bitcoin se torna a peça central de todo esse quebra-cabeça. Porque, roubando o slogan daquela famosa marca de energético, o Bitcoin te dá asas. Bitcoin não é só um ativo digital, ele é a primeira forma de propriedade absoluta da história humana. É uma espécie de sistema imunológico financeiro do indivíduo soberano. Pensa em qualquer outro ativo. Imóveis podem ser taxados e desapropriados. Ouro pode ser confiscado, como aconteceu com a Ordem Executiva 6102 em 1983 nos Estados Unidos. Ações. Existem corretoras reguladas que podem ser congeladas numa simples canetada de juiz. Dinheiro no banco, mesma coisa. É apenas um passivo do banco, pior ainda, porque é sujeito a congelamento, confisco e a desvalorização pela inflação. E muitas vezes ele nem tá lá. Sempre, ele nem tá lá. Se todo mundo for sacar o dinheiro do banco, o banco não tem por causa das reservas fracionárias. Ou seja, tudo isso é diferente do Bitcoin. Bitcoin é uma outra classe, um outro bicho completamente diferente. Ele não é controlado por nenhuma empresa, por nenhum governo, por nenhuma pessoa. Sua posse é verificada por uma chave criptográfica que só você controla. Suas regras são mantidas por uma rede descentralizada de milhares de computadores no mundo inteiro e a sua emissão é garantida pela matemática e pela termodinâmica através do protocolo de prova de trabalho que a gente conhece. Ou seja, nesse novo mundo, onde os estados vão se tornar aquele T-Rex cada vez mais faminto, mais desesperado para sobreviver, Bitcoin não é mais uma opção de investimento que cabe no portfólio. Não, ele é uma necessidade básica. Ele é a sua única maneira de garantir que o fruto do seu trabalho permaneça seu. Ele é a ferramenta que permite que o indivíduo soberano possa se desconectar desses sistemas falidos e construir a sua própria soberania. Sem Bitcoin, a ideia do indivíduo soberano seria apenas uma teoria mirabolante, uma teoria interessante. Com o Bitcoin, ela se tornou uma possibilidade prática. E o mais legal é que o livro, lá em 1997, previu a criação de um dinheiro digital que fosse inconfiscável e aí acelerasse a queda dos retornos sobre a violência. É inimaginável que isso possa ter acontecido, mas aconteceu. Agora, cabe aqui a gente enfatizar algo que é óbvio. Quando eu falo que o Bitcoin te dá asas, eu estou falando, obviamente, de apenas Bitcoin em autocustódia, sem risco de contraparte. Bitcoin deixado em corretora não conta, ETF de Bitcoin não conta, ações de Bitcoin Treasury Companies não contam. Todas essas são apenas novas classes de ativos que são confiscáveis e taxáveis e, portanto, que podem alimentar o T-Rex da mesma forma. As ideias desse livro, que foram escritas lá atrás, em 1997, quase 30 anos atrás, pareciam ficção científica, mas hoje são a crônica do nosso tempo. Colapso do poder central, competição entre jurisdições, ascensão de indivíduos que operam globalmente, tudo isso está acontecendo nesse exato momento. Eu sou prova viva disso. Mas essa transição cria um mundo dividido, ou seja, de um lado você tem indivíduos soberanos que usam a tecnologia para prosperar com cada vez mais liberdade, e do outro tem aqueles que vão ficar para trás, presos a sistemas e paradigmas do passado, reagindo com medo e ressentimento. Essa divisão está sendo acelerada cada vez mais por uma outra força que eu mencionei aqui no outro vídeo 10 dias atrás sobre inteligência artificial. A IA está automatizando o trabalho cognitivo, tornando as habilidades medianas humanas obsoletas e acelerando ainda mais a necessidade da gente se tornar soberano. A questão aqui não é mais se a transformação vai acontecer, e sim quando que a gente vai chegar no ponto de não retorno e de que lado você vai estar quando esse dia chegar. Você vai continuar apostando num sistema que está programado para te explorar sistematicamente, ou você vai usar as ferramentas que já estão disponíveis hoje para qualquer pessoa para construir a própria liberdade? Se você quiser aprender a usar o Bitcoin para blindar o seu patrimônio e dar um passo crucial rumo a se tornar um indivíduo soberano, tem tudo minuciosamente explicado de forma didática e detalhada lá no meu curso Bitcoin Exit Plan. O link está aqui abaixo na descrição desse vídeo. A soberania começa com conhecimento, começa com a decisão de você entender as regras do novo jogo. Se você não entender, você vai ficar patinando sem sair do lugar. E se você quer entender como que a inteligência artificial está impactando essa transição e quiser criar sua estratégia prática para não ser esmagado por ela, eu preparei um vídeo que é a continuação direta dessa conversa aqui. Clica no card aqui em cima da tela e assiste ele agora. O futuro vai ser construído bloco a bloco,
por indivíduos que escolhem ser livres. Se você quer fazer parte do futuro ou ficar preso no passado, eu não sei. A escolha é sua. Até a próxima.